escondendo-se de predadores, vestindo-se com peles de animais e portando armas e ferramentas produzidas em pedra lascada. No programa de hoje, a vida no Paleolítico. Entre todos os períodos históricos, o Paleolítico é, sem dúvida, aquele que menos informações possuímos. Talvez por esse motivo ele seja o período que está no imaginário popular caracterizado como aquele em que os seres humanos habitavam em cavernas. Mas há ainda aqueles que, influenciados pela fantasia da literatura e do cinema, que imaginam os homens pré-históricos convivendo com dinossauros. A crença de que os humanos do Paleolítico viviam em cavernas ocorre provavelmente em consequência das famosas inscrições rupestres, que são rústicas formas de escrita gravadas em grutas e que realmente são datadas daquele período. As inscrições rupestres podem ser encontradas em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, como é o caso das gravuras encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, ou a Pedra do Ingá, localizada lá no interior da Paraíba. Contudo, na realidade, é pouco provável que os seres humanos pré-históricos de fato tenham vivido em cavernas. O mais provável é que tenham habitado em florestas ou savanas, regiões que eram ricas em água potável e alimentos. Quanto às suas moradias, acredita-se que os humanos paleolíticos tenham vivido em cabanas produzidas com peles de animais. Já quanto à convivência com dinossauros, eu sinto informar, mas ao contrário do que a cultura popular costuma mostrar, os seres humanos jamais conviveram com tais criaturas. Bom, esclarecido isso, acredito que seja melhor começar pelo começo. O Paleolítico, período também conhecido como Idade da Pedra Lascada, já falarei um pouco mais sobre esse termo, é o período da história da humanidade que vai do surgimento dos seres humanos em uma data bastante remota até o início da prática da agricultura, algo que teria ocorrido há mais de 10 mil anos atrás. Por ser um período muito longo de tempo, os estudiosos do Paleolítico ainda possuem muitas dúvidas a respeito desta era. Isso porque a grande distância que nos separa dela fez com que poucas informações tenham sobrevivido à passagem do tempo que nos separa desta época, principalmente quando comparamos o Paleolítico a outros períodos históricos. A expressão Paleolítico foi criada pelo banqueiro/arqueólogo amador John Lubbock, que escreveu a obra Prehistoric Times em 1865. O visionário John Lubbock criou o termo a partir das palavras gregas palaios, que significa antigo, e litos, sinônimo para pedra. A junção das duas palavras deu origem à expressão que hoje conhecemos como Paleolítico. Mas vamos ao que interessa, afinal, como era a vida dos seres humanos no Paleolítico? Em primeiro lugar, preciso destacar que os seres humanos paleolíticos estavam organizados em tribos nômades, isto é, tribos que não habitavam em uma região fixa, pois sempre que necessário a tribo levantava acampamento mudando-se para outra região. As tribos eram organizadas de forma patriarcal, isto é, os homens estavam no comando, sendo um ancião, uma pessoa mais velha e experiente, o líder tribal. Quanto à organização social, as tribos estavam organizadas como caçadoras-coletoras, sendo as mulheres as coletoras, as responsáveis pela coleta de frutos, ervas e raízes, e os homens os caçadores. A caça garantia muito mais a tribo do que somente o alimento, já que os ossos eram aproveitados na produção de armas e ferramentas e a pele utilizada na confecção de roupas, principalmente nas regiões mais frias. Por sinal, as vestimentas dos humanos da época eram confeccionadas basicamente por um misto de pele de animais e fibras de árvores e cipós. Muito rústicas, as roupas variavam dependendo do clima da região de habitação. Contudo, os sacerdotes e os líderes guerreiros podiam usar penas e ossos como ornamento às suas vestes. Como o meio natural em que viviam era bastante inóspito às tribos, a preocupação principal era de sempre sobreviver. Por esse motivo, tudo era aproveitado. O desperdício era quase que um crime. Assim, as tribos estavam em constante busca pelo aprimoramento de suas formas de sobrevivência.
Por isso, experimentar e observar o mundo que os rodeava era algo de extrema importância. Mesmo assim, os poucos avanços técnicos que experimentaram ocorreram de forma bastante lenta e muitas vezes acidental. O domínio do fogo talvez tenha sido a principal realização humana daquele período, pois a partir daí os humanos puderam cozinhar seus alimentos, manter o acampamento iluminado e aquecido durante as noites e, principalmente, afastar os predadores. Outra coisa importante proporcionada pelo fogo foram as rodas de fogueira, que permitiam aos humanos se agruparem e, quem sabe, contarem suas histórias, o que poderia ter contribuído para a formação dos primeiros mitos religiosos. Mas voltando um pouco na nossa história, lembra quando no início do vídeo eu falei que o Paleolítico também era conhecido como Idade da Pedra Lascada? Pois bem, como as ferramentas utilizadas pelos seres humanos eram produzidas a partir de 3 matérias-primas principais, pedra, ossos e madeira, sendo a pedra a principal, a técnica utilizada era a de lascagem, ou seja, a confecção de objetos ocorria a partir das lascas de rochas, que era realizada a partir do choque entre 2 pedras. O sílex entre as rochas era preferida na confecção de ferramentas, isso porque ela é de fácil moldagem, principalmente quando comparada a outros tipos de pedras mais duras. Mas a moldagem de pedras não estava restrita somente à produção de ferramentas ou armas, pois também foi empregada na produção de artefatos religiosos, com destaque para Vênus de Willendorf, uma estatueta datada com mais de 25 mil anos. O corpo robusto representado na escultura provavelmente faça referência a uma divindade da fertilidade. Conforme aprimorou suas técnicas de produção de artefatos, os humanos foram garantindo vantagem frente a outros animais, principalmente quando passou a produzir ferramentas e objetos como anzóis, agulhas e lâminas, ou então quando desenvolveu o arco e flecha, mas isso é assunto para outro vídeo.